boa noite. Hoje, no Jornal Nacional, brincadeira. Fala, neófitos e neófitas, sejam muito bem-vindos a mais um Engenharia de Quinta, onde a única coisa de quinta que temos aqui é o dia que passa essa bagaça, que é toda quinta-feira. Às vezes os apresentadores também são de quinta. Eu sou o Léo Cantrell, aqui ao meu lado, não na paleta de cor, está a minha irmã, Lia mentira, Fernandes. branco, brilhante, minha paleta de cor, tá certíssimo. E o batom também, óbvio. Você acha que eu vim fora da minha paleta de cor? Nem pensar. E aí, gente, tudo bom? Estamos aqui para gravar mais um programa para vocês. E hoje nós temos uma convidada. Rapaz, não, tem uns recadinhos antes. Ah, não, é uns verdade. recadinhos. Já tava esquecendo os recadinhos. Curtir, compartilhar. Se inscrever no canal, que vai ter novidades no canal. A gente tá preparando uma coisa bem legal pra vocês. A gente já tá vendo aí no umas próximo coisinhas acho que já vai dar. No próximo já vai dar pra falar. Gente. Talvez dê pra falar, vamos ver. Mas umas coisas bem legais de final de ano. E pro ano que vem também, né, 2023. E estamos no Spotify, estamos no YouTube, estamos no Deezer, estamos em todas as plataformas. Menos no Apple Music, não conseguimos. Falha nossa. Frustração, né? É. Mas a gente vai conseguir. Isso aí. E se você quer ajudar a gente a tocar essa bagaça aqui, desgambirrar a engenharia, entre em contato com a gente, tiver algum produto que você quiser mostrar, patrocinar, a gente está à disposição aí, vamos ter o prazer de mostrar a sua marca, seja o que for. Marca de chinelo é bom, não chinelo não, de bota é melhor. Inclusive, uma das novidades também vai ser que em breve a gente vai lançar a lojinha. A lojinha. Que tá todo mundo querendo caneca, camisa, boné, caneta, tudo que tiver para produzir. Autógrafo. Meu autógrafo não é bonitão, mas se quiser. Então, em breve a gente também vai lançar a nossa lojinha. A gente vai avisar vocês quando estiver pronta e vai deixar o link para vocês também. Beleza? Agora sim. Agora sim. E hoje, irmã? Quem temos? Agora, essa foi difícil trazer, hein? Foi. Mais difícil que a lista do Tite. A sócia dela é mais difícil ainda, mas a gente conseguiu, pelo menos uma. Mora fora do país. Fora do país, estrangeira. Hoje a gente está aqui com a Camila Calegari, engenheira civil, pós-graduada em Auditoria, Avaliações e Perícias de Engenharia, mestre em Engenharia de Avaliações de Ativos, né? Bem diferente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, pela Universidade Politécnica de Valência e sócia proprietária na Dual Arquitetura e Engenharia. Tudo bom, Camila? Bem-vinda. Tudo bom, obrigado pelo convite. Uma honra para mim estar aqui com vocês. Show, né? Show. Demorou, hein, cara? Demorou, mas saiu. Quase o ano inteiro assediando. Na verdade é porque são pessoas muito ocupadas. Vocês vão ver aqui que tem achar um espaço na agenda é um pouquinho difícil, mas né? É muita viagem mesmo, né? Que eu acompanho elas nas redes sociais, viajando o tempo inteiro, todo canto do Espírito Santo. Nossa. Essa semana, então. Semana que vem, Bahia, São Paulo. Aí... não, em Vitória. Aí Vitória é o lugar menos comum, né? Então, a perícia... Não, perícia em Cariacica, não em Vitória, não. Mais perto. Tão longe, mais perto também. Isso aí, nós vamos falar exatamente sobre esse universo que vocês vivem bem, que é a parte de perícia. Mas antes, fale um pouquinho mais, como é que era a Camilinha lá em Jabuticatubes, sei lá como é que é o nome do lugar. Como é que você chegou o que te trouxe a fazer engenharia? Como é que foi essa história até chegar à formação, a sua última agora, né, de mestrado? Como é que foi essa caminhada? E depois a gente toca o barco aí, falar da Dual, os projetos e tudo mais. Bom, minha trajetória. Camila, ela... Eu sou de Campo Grande, Cariacica, né? Fiz meu ensino médio, fundamental para lá. Mudei para Vitória no ensino médio. Mas a sua família é daqui? Minha família é daqui. Meu pai, ele é lá de Fruteira, Vargem Alta. Minha mãe já é daqui, fez escola técnica e tudo. Eu sempre no ensino médio já me preparei, assim, já tinha a ideia de que iria... Mentira, eu ia fazer medicina. Nossa, medicina. Assim, no ensino fundamental e tudo, eu ia fazer medicina. Só que eu descobri que eu tinha que mexer com cadáver, ver cadáver. E na minha cabeça ali na época... Não funcionou bem, então eu já desisti. Então, assim, é porque a gente é muito novo para decidir uma profissão, né? Sim. Aí eu, vou fazer arquitetura. Gostava de arquitetura. Projeto. Só que quando eu, no terceiro ano, fui prestar vestibular, todos os meus amigos, muita gente que eu conhecia, fez engenharia. Tava o pessoal da minha turma mesmo ali. Galera.
eu tentando arquitetura, o pessoal todo foi para engenharia da UFES, e eu vi aquela comemoração, todo mundo passando na UFES, eu falei, não, quero arquitetura não, quero fazer engenharia. Aí eu fiz a primeira fase para arquitetura e na segunda eu já abandonei. Entendi. Aí virei em casa e falei, gente, vou fazer engenharia, não quero mais arquitetura. Aí meu pai vira, não, escolhe um curso mais fácil. Nossa. Engenharia é muito difícil de passar. Que apoio. Porque aí você passa na UFES e depois lá dentro vocês... Já dá uma gambiarrada. Lá dentro vocês dão um Curso. jeito de fazer alguma prova para passar por outro curso. Eu falei, não, vou passar, quero engenharia. Aí me prometeram mundos e fundos, que não foi cumprido, porque eu não ia passar na UFES, né? Prometeram. Foi que ano isso? 2000 e eu passei para 2007. Então eu prestei vestibular em 2006. Prometeram aquela viagem para Espanha. Não, sei o quê. prometeram carro, prometeram mesada. Ih, que prometeram. Mas fazer o quê, né? Ainda bem que é só prometer. Né? Cumprir é muito caro, mas tudo bem. Cumprir já ficou processo. Aí acabou que eu tinha passado na FAESA para engenharia de produção, mas aí eu me matriculei tudo, até que saiu o resultado da UFES. Surpreendentemente, Você passou. eu passei. Nem eu esperava, mas aí fizemos churrasco e tal, foi a Esfregou festa. na cara da sociedade. Não pela Mas UFES esses em anos- si, mas é pelo orgulho. Pelo orgulho de ter Esses passado. anos Falou de que eu não ia tava passar. Tava Tava bem difícil, concorrido. né? Tava muito concorrido. Aí, assim, foi mais o orgulho de, falaram que eu não era capaz, eu passei. Mais por isso, assim. O empoderamento da brincadeira. Vai. Mas, na Aí, época- aí, como é que foi chegar nessa área de perícia, avaliação? Como é que foi o primeiro contato? então, eu passando Quando que na você UFES, conheceu o Léo? Ixi, como tem tempo. engenharia civil, como foi o que me passaram, que eu levei em consideração, porque eu acho que é a engenharia que mais te abre portas, porque não é uma engenharia mais engessada, assim, você Tem mais vertentes. tem um leque ali dentro, né? Você consegue várias vertentes. Você tem obra, você tem projeto, Sim. perícia, você tem várias vertentes. Aí eu entrei na engenharia civil sem saber exatamente o que eu iria fazer. Não tinha um objetivo específico, não tinha ninguém na família que eu ia seguir aquele caminho. Então eu entrei de mente aberta. Entrei. Boa. Aí, por acaso, em 2008, no terceiro período, eu conheci a Thaís, que ela estagiava num escritório de engenharia de avaliações. Ela era estagiária de Nossa. quem? Luciano Ferraz. Mais quem? Eu. Leonardo, é verdade. O Leonardo já era formado na Já época. era, né? Já. Então, o Léo era o chefe da Thaís na época. Né, só abrir um parêntese, assim, que encontrar essa vertente de trabalho de vocês, né, de perícia e tudo, nessa época da faculdade é até muito difícil, porque não se Difícil. fala muito sobre Não. isso. Não, Então- eu mesmo. Eu só fui saber que existia esses negócios de lá pro 8º período. Quando eu tava na faculdade mesmo, tava todo mundo em obra, cara. Obra, eu mesmo. Era Então, o só fui boom saber de depois. tudo, era obra ou projeto, né? Exatamente. Ou concurso. Agora que tá mais melhor, as pessoas estão vendo. Porque assim, quando eu entrei na faculdade, 2007, 2008, o pessoal que estava formando passava lista na sala de aula. Quem quisesse já, você quer trabalhar na Petrobras, quer trabalhar na BR Distribuidora, assine aqui. Era assim, o emprego era farto na época. Tava fisgando mesmo. Tá fisgando, então todo mundo já estava nessas áreas. Então, essa área de avaliações, na verdade, caiu no meu colo, de perícia mesmo, né? Acabou caindo ali, foi questão de destino, né? Porque, coincidentemente, por acaso, a Thaís comentou comigo, aí eu precisando de um estágio, já estava na faculdade. Eu quero estagiar, não sei o que é. Eu aprendo. Lá, vamos embora. E a Thaís também, ela viu um cartazinho na A gente UFES. botou. Inclusive tem um conto engraçado. Já passaram vários estagiários lá, né? E um estagiário que eu não vou falar, ele chegou lá com um currículo pra gente, falando, sei falar inglês, alemão, espanhol e francês. Pô, nem lembro quanto é que foi a última vez que eu avaliei um imóvel alemão, fazer uma perícia na Fui França. pra França fazer uma perícia. Muito engraçado. Não vou falar quem é, não. Beijugo. Aí. O Hugo eu conheci lá também.
Aí foi algo que foi me apresentado na história ali, né? Não tinha... Não foi eu que procurei nem nada, mas foi, assim, a coisa de destino mesmo, que tinha que acontecer, porque a partir daí, em 2008, eu comecei a estagiar lá. O Léo já tinha saído, graças a Deus. Me amo, Trabalhar com o Léo nem é tão difícil, gente. Essa é minha irmã. Imagina um ambiente tão masculino assim. Luciano, Leonardo. Nossa. Aí acabou que quando eu entrei, o pessoal já estava saindo, né? Eu acho que tava o Thomas na época. Thomas também estava saindo. Thomas também estava saindo. Estava indo pro governo também. É. Então acabou que a gente pegou essa transição de vocês saindo e a gente entrando ali. E foi uma área assim que eu já me identifiquei de cara. É viciante. Gostou, É né? viciante. Cara. A E avaliação era avaliação, né, lá? a avaliação Mas e já tava com perícia, perícias porque também. o Luciano, eu acho que ele é o mentor aí de Grande para a galera. grande parte Todo Vamos mundo chamar da ele. aprendeu com galera. o Luciano Fez. Será que ele topa? Top! Só não pode ser na quinta. Ah, Na quinta ele vai pra Guaçuí. Aí já era. ah, Chega na terça. Vamos fazer na... Mas E já tava lidando com perícias lá, né? Porque quando eu saí de lá, era mais focado na avaliação. avaliação, que Depois que para começou banco, a no mexer, caso. é. Mas era perícia de avaliação também já? Ou perícia Começava de a outras surgir áreas de já, né? engenharia também? Também de outras- engenharia. não, ali é o Luciano mesmo, né? Ele focava mais em avaliação. Ele não era o foco ali, essa parte de patologia, de Sim. inspeção, não. Isso aí foi uma área que eu fui aprendendo depois, Entendi. durante a faculdade. Mas lá era muita avaliação, desapropriação, perícia. E aquilo ali eu fui. A perícia foi uma coisa que me chamou muito, porque eu pegava aqueles processos, eu li o processo inteiro. Psicopata. Eu sou assim também. E eu lia folha por folha, descobrindo, Eu li. Eu já vou onde tá pegando. marcado. né? Eu ficava. Gente, eu leio certidão. Eu leio certidão, sou aí eu certidão. pegava. E eu faço resumo. Você faz resumo também. Aham. Ah, ela é das minhas. Vou embora. Fica as duas conversando. Não, e assim, Resumo da perícia. eu tinha pra mim sempre que alguém tava tentando passar a perna. Então eu já ia lendo aquele Pra documento pra saber se tinha algo de errado. Eu já pegava meus papéis. Ah. Aí eu já ia botando lá do direito, tantos metros, aí eu ia tentando traçar a planta pra ver se batia. Aí aquilo ali pra mim foi sendo viciante, porque eu sempre gostei, eu tenho um espírito investigativo Isso é tanto quanto aguçado, Isso né? pra perícia Quem me é conhece o- sabe que eu sou meio... É o cerne Cê para sabe. perícia. Sim. Depois a gente vai explicar, né, de perícias e tudo. Mas é o Mas o cerne para quem principal, quer trabalhar com Além do perícia. entendimento é isso. das normas e ter paciência para ler um sim. processo, é o investigativo mesmo, Exato. a causa. É a causa, tipo, a perícia de inspeção. Achar a causa daquele Isso. problema, quem é responsável, assim, investigando. Ou pegar mesmo testemunha e conversando. Isso é Então, montar assim, o quebra-cabeça. montar o quebra-cabeça. é o que eu- CSI, né? É mesmo, né? Mas o que eu, assim, eu acabei tendo muita familiaridade com essa área, por conta desse espírito investigativo. Então, a avaliação, gosto e tal. É entrada. Na É verdade, a gente tem que entrada, falar, é entrada. É A entrada, a avaliação gente traz todo tem a mundo. vertente, é uma área ótima. Mas a parte de perícia mesmo foi a que agarrou. Eu participar todo esse processo pericial. Mas eu, dentro ali do escritório do Luciano, em 2008, fiquei lá, acabou, eu entrei, nunca mais saí, não tinha, eu não cheguei a ter interesse em conhecer outras áreas, a área da inspeção, eu conheci mais dentro da faculdade com a professora Geilma, que já esteve aqui. Já, maravilhosa. Vai voltar mais eu sou vezes. fã, vai. Ela que me apresentou essa área e, Não, ela e é- me fisgou, assim. Ela é- Eu vendo a aula dela, eu peguei a optativa com ela da parte de patologia. E ali eu grudava, assim, querendo saber. Ela me fez Quando ela gostar. entrou substituindo o professor na área de material, eu já estava saindo. Já tinha passado a minha matéria. Eu conheci ela na pós. Fernando Lordeiro. Fernando Lordeiro. Eu conheci ela na pós. Na pós, quando ela trouxe aquela... Na pós já foi muito legal, porque era muita coisa de... Eu sou viciado na parte de perícia e de patologia por causa dos equipamentos. Sou fissurado, cara. Eu fico assim... Caraca, os caras Massa. fizeram um negócio desse, então eu consigo
extrair uma informação sem ter um... Entendeu? Então, quando ela apresentou, levou a gente lá no laboratório, eu falei, caraca, bicho, tem um Ali universo. eu que eu me apaixonei também. Foi, não foi? Foi no laboratório, Lemac, mostrou várias coisas. E ela, né, de jeito de explicar, ela é ela ótima. não fica assim, você faz assim, não, faz aí. Não, ela mostrando aqueles Bota uma casos lá. assim, eu não sei o Irado, quê. Aí acabou que me fisgou, assim, também. E depois... Que bom, né? Bom que a academia... Não, que bom que a academia consegue trazer outras coisas, né? Porque ficar bitolado só em obra, a gente esquece outras Mas coisas. Isso foi não até só o que na eu falei, civil, a tem grande as outras maioria áreas. dessa época, a grande maioria foi pra obra, Caiu e no meu obra, colo também projeto, essa área, sabe? É, porque muita gente... É o mais fácil. Na minha época, até, quando a gente se formou, foi ou de duas uma. Ou a pessoa, os mais CDFs, os mais inteligentes, ficaram pro mestrado, porque foi uma fasezinha ali que a construção civil estava numa baixa. Ou era o pessoal que já estava estagiando com obra, aí já desde ficou. o início, Sim. e já continuou. Então, assim, para quem, vou formar, não tinha oportunidade de você já, vou para obra, nem se passava, porque o mercado estava bem ruim na época. Então, assim, eu nem pensei em sair daquilo ali, eu não me via com engenheira de obra ali o dia inteiro na obra. Eu cheguei, inclusive, por conta para ter essa experiência, porque a avaliação, perícia, inspeção, mas o fato de nunca ter entrado numa obra, nunca ter... Pesa. Eu sentia falta do processo de obra, como é que funcionava, aquela questão das Dia a dia, peculiaridades exato. do dia a dia. Então, eu cheguei a ficar 6 meses frequentando a obra ali como ouvinte, né? Como eu ia lá. Pra entender, Isso é importante. Durante a... Logo depois que eu formei, eu formei, então, continuando, eu formei e eu comecei a sentir, eu não fiz estágio nessa área e tal, mas depois eu falei, gente, eu precisava ter uma experiência para aprimorar meu conceito de avaliação, meu conceito. Para você caracterizar um imóvel direitinho, você saber identificar os materiais e tudo, eu senti que eu precisava, então eu busquei uma obra que eu pudesse pelo menos acompanhar ali como ouvinte. Então, Eu também fiz isso. fez? No Vale Legal. Encantado, lá naquelas obras do par. Pô, eu tava no 4º, 5º período. E pra mim, morar na periferia, arrumar um local pra estagiar era muito complicado. Então eu ficava lá. Ela via os projetos, via como é que eram os processos. Então assim, e na época que a engenharia tava bombando em obra, nem sabia que no futuro ia utilizar para isso, né? Mas realmente foi uma sacada boa. Tem gente que não faz isso, não sei porquê. Vai, cara. Fica só preocupado em ganhar dinheiro, não. Vai lá aprender. Não precisa assim, não vou receber, mas o cara, crescimento... A vivência na obra é completamente diferente, né? Aquele conhecimento ali, eu ia com um projeto lá em loco para identificar, para fazer na época era até para fazer o esquadro, né? Locar a obra. Então, ali, pegar o projeto, olhar se está certo, não está, compatibilidade, não sei o quê. Isso. Então, para mim, foi muito bom ali. Eu aconselho, assim, por mais que não vou para nenhuma área Mas de... tem que passar Mas a obra para engenharia civil, eu acho legal, pelo menos, você ter qualquer vivência que for ali para aprimorar ali um pouquinho de conhecimento na prática, né? Porque, infelizmente, assim... Na faculdade, a gente não ouve falar em avaliação, a gente não ouve falar em perícia. Não. Perícia, assim. Não. Eu acho que só agora, né? Nos cursos mais novos. Agora que tá bem recente, as grades, né? que aí fica na optativa, o professor já... Sim. Cara, norma? Vou saber. A gente nem... Não Quem é era norma? Quem é muito dona Norma? cultural. Quem é dona Norma? Essa norma é quem? Não sei, mas... Eu só sabia as normas de materiais, lá, porque eu levo... E a aplicabilidade, não sabia dos materiais e tal, enfim. Mas aí tá. Aí você disse que você foi estagiar, beleza e tal. Aí, depois de um tempo, vocês saíram, formaram a dual, você e a Thaís, né? Me explica o mestrado. Você foi mesmo para Valência? Não. Como é que foi essa experiência de mestrado numa universidade? Pô, lógico, foi remoto, mas é um outro conceito. Contato com professores de fora. Como é que foi esse negócio? Então, o que motivou o mestrado? Na verdade, depois que eu saí, pelo fato de não ter esse currículo de avaliação em si, tem que fazer uma pós,
Então, o IPOG lançou, foi o primeiro a lançar aqui depois que eu me formei, né? Porque a da Multivix eu ainda não tinha formado. Foi a primeira turma que eu fiz. Foi a turma que teve. E aí ficou um bom tempo. Aí a gente ficou estudando assim, vão para algum outro lugar para fazer? Não vão? Não tinha. Aí ficou um bom tempo sem ter, aí lançou essa do IPOG. Aí a gente fez para complementar currículo, né? Porque para até lacuna, né, também, porque vou me apresentar para o juiz, eu quero fazer perícia. Sim. Então eu achava que o fato de ter uma pós agregava ao currículo. Então, até porque a gente vai falar como que a gente chegou nas perícias. Assim, vou fazer uma pós, vou. Só que para agregar, né, surgiu esse mestrado pelo IBAP Espírito nacional, mas o IBAP Espírito Santo que fomentou o Radegás por já ter feito esse curso fora. Acho que ele fez o curso e foi um dos professores também lá fora, não foi? Acho que foi, não sei. Não sei se ele chegou a ser professor, não, mas ele hoje já está até no doutorado, aí já emendou um doutorado. Mas ele trouxe esse curso na oportunidade de fazer modo remoto e uma parte presencial. Então eu ia presencial, coincidentemente, era uma coisa nacional e veio para Espírito Santo, na UFES, que foi um convênio dentro da FEST e tal. Então tá aqui do meu lado aqui, eu vou fazer, né? Então assim, é algo mais para agregar o currículo. Sim. Então, e é diferente, né? Porque tem mais a pegada lá da avaliação europeia, as ideias de lá é um pouco mais diferente, mais baseado no RICS, né? No Red Book e tal. Lá, assim, eles, por ativos, essa questão, foi muito focado em avaliação de empresas, de bens, de avaliação muito econômica. Eu foco muito nessa parte econômica aí. Então, eu acabei aprofundando, foi muito interessante. Vamos um dia aqui pra você falar sobre isso, cara. Isso é bem legal, porque a avaliação de ativos é algo bem diferente. Né? A avaliação econômica já é diferente por si só, né? Eu adoro. As pessoas conhecem mais a avaliação de imóvel urbano. Aliás, e da parte rural. da avaliação é que eu mais gosto. Agora é econômica, de empresa. Eu Muitos, inclusive, não sabem até da parte de máquinas e equipamentos, todas as outras partes, né? Fica nisso, bem, Caixa Econômica, Banestes, não porque ver essa visão macro. Exato, né? Exato. E foi muito bom, assim, que me veio esse conhecimento, agregou nessa área de ativos mesmo, né? Boa. Dessa parte muito contábil, de avaliação de empresa, avaliação até de obra de arte, de ativo. Massa, para você fazer muito essa... Porque é uma vertente, você não tem um comparativo, você trava. Então, ali a gente aprendeu a estudar várias outras metodologias para fazer avaliação pela parte econômica, qual a renda, qual o fluxo ali, patrimônio histórico, avaliar, ver pela... Colocar valor de fato nessas coisas, bem legal. Ver ali pelo fluxo de do turismo que gera. Então, foi bom para saber ali que existia esse outro lado. E mais importante foi o networking, né? Que nós éramos 30 e tantos alunos, quase 40, eu acho. De todo e assim, Brasil, do Brasil inteiro. Então, Nossa. eu tive a oportunidade de conhecer engenheiro aí do Amazonas não, mas... Do Apocachuí. Tinha do sul ao norte, centro-oeste, tinha engenheiro em tudo qualquer lugar aí. E hoje, assim, é uma rede de contatos de profissionais muito boa. Foi assim... Depois você me passa o Facebook deles. Então tá, aí ó, Camila fez a couraça. Ok, já estava com currículo estruturado, a empresa já tinha uma certa... Até quando fez a pós, já trabalhava então, na área, né, de perícia. Aí vocês, da Dual, como é que vocês chegaram? Qual foi o caminho? Acho que deve ter sido o mesmo da gente, mas qual foi o caminho para chegar, o árduo caminho para chegar no juiz, o juiz confiar. Virar peritos judiciais, né? Ser honrado pelo... Como é que é? Ser honrado por ser nomeado e tal. Como é que foi? Como vocês fizeram a mesma coisa? Acho que fizeram a mesma coisa que eu. Mas aquela petição de apresentação de honorários. Entregar de cartório em cartório. Senhor juiz. Aí roda o Espírito Santo com aquele monte de impresso. Hoje ainda aceita e-mail, assim, né? É mais fácil. Começou porque nessa área de avaliação,
quando você vai mexer com perícia, avaliação, aqui dentro do estado do Espírito Santo, é desse tamanho. Uhum. Cara, se você comparar, a gente atravessa aí 400 e poucos quilômetros, você atravessou o estado inteiro. É. Se você pegar nível São Paulo, Centro-Oeste, é um maiores. distrito que eles vão atender. Então, assim, trabalhando nessa área, a gente atende o estado inteiro. Porque é perícia, é avaliação. A empresa, ela tem aqui, mas ela tem... o litígio é lá, então não tem jeito. Então, eu aproveitando, eu assim... formei, tal, o que você vai fazer? Caixa econômica, credenciamentos ali, vou começar. Caminho normal. O caminho normal é esse, é o natural. Acho que a maior parte dos engenheiros fizeram isso. Agora, preciso melhorar isso aí. Vou procurar juízes e tal, vou me apresentar. Eu, com a minha cara de novinha, uma criança, eu formei assim, gente, hoje eu já estou um pouquinho mais velho, mas... Eu formei, tinha muita cara de criança, misericórdia. As pessoas, cansei de ouvir. Nossa, mas você já é formada? Não. Só uns 10 anos já. No meu caso era, pô, você formou em 70? Porque essa lataria velha aqui já desde sempre. O que eu mais ouvia, gente. Você é formada, essa menina? Eu ouço isso ainda. Ainda ouço, diminui um pouco. Tem gente, olha, um ódio. Ué, o engenheiro vai vir? Não, você está falando com a engenheira mesmo. Não. Você é a secretária do engenheiro? Não. Sua tua mão. Quase assim que eu falo, corta, brincadeira. Mas, cara, isso daí, no começo também, eu também sofri isso aí. Você é o estagiário? Nossa, eu tô início, esperando o perito. não, eu sou a perita. Eu tinha cabelo ainda. Mas por isso que eu tô falando, porque o pessoal não pode deixar isso abater. Então, Sim, assim, isso você não pode. Você vai sofrer um pouquinho. Também, né? E os não também do juiz. Porque eu já ouvi de gente rindo da minha cara, de tipo, eu tinha a sensação que a pessoa pegar meu currículo, olhar e jogar. Era a sensação. Fizeram isso com a música que eu entreguei. Porra, bicho, frustração. O cara pegou o CDzinho e jogou no chão. Por isso que eu fiz engenharia depois. Então, assim, era a sensação que eu tinha. É difícil. Então, assim, as pessoas, elas não podem achar que ela vai formar e já vai ter milhões de perícias. Isso é um processo. Tem lugar que eu demorei 2, 3 anos para ser nomeada, mas é aquelas... E começa a ser nomeada nos gratuitos. Lógico. Maneiro. Gratuito massa. Ou aquele que é a assistência lá que você recebe R$400. Não recebi nenhum. A JG. Você conseguiu pegar essa JG? Você recebeu? Não, teve uma... aí você recebe o quê? O transjulgado lá no final. Honorários de sucumbência. Não, eu desisti. Nunca vai Nunca vou receber isso. E eu já desisti. Essa semana a gente falou isso. Perícia mesmo já tá difícil, né? Assim, já demora. Agora tem que um você pode sistema judiciário muito que eles podem lento. fracionar também, né? Agora então assim, aí às vezes algumas perícias elas são vinculadas a serem pagas somente quando sai a sentença daquele processo e vai demorar anos, né? Então, até a perícia chegar a você já tem anos para trás, né? Então, mas então, enfim, tirando essa parte de recebimento, aí continua o caminho das pedras aí, que essa aí é outra pedra para lidar. Mas nesse início ali, 2014, 15, não tinha nem esse negócio de um e-mail, nada. Era portinha por portinha. E viajava até tomar. Aí eu até uma vistoria para fazer em Ecoporanga. Tem uma vistoria pra fazer não sei aonde. Eu ia lá com meu currículo. Aí eu já marcava, né? Já ia lá, tal. Então, assim, no caminho eu sempre via as oportunidades. A gente fez a mesma coisa também. O mesmo caminho de todo mundo, eu acho. Agora acho o pessoal tem e-mail, mas antes foi... o e-mail no início ali foi... E várias vezes, né? Entregava o currículo repetido. Eu ia lá 2, 3 vezes. Vai 3 vezes em Guarapari, vai 5 vezes em Cachoeira. O pessoal do fórum de Linhares já achava que eu era perito. De tanta vez que eu ia lá. De Linhares, Todo dia passava lá. Vitória. Eu atravessava a ponte, vou passar lá no fórum. E tum. Assim, não, e é engraçado gente. que assim, de novo, vou passar ali e tal. Aí daqui 3 anos chega a nomeação. Pois é. Aí eu, gente... Você nem esperava. Não esperava. Mas eu falo, olha... eu nem lembrava que eu tinha deixado currículo naquela vara, mas eu falava, devo ter deixado. E é um processo que demora um pouco, não tem o que fazer. Mas depois a roda vai girando e a consequência do negócio. Hoje, por exemplo, eu acredito que
as varas têm o e-mail, é ligar, falar, tô te mandando e-mail aí com o meu currículo, se apresenta por telefone. Eu ainda prefiro também ir pessoalmente. Pessoalmente. Porque assim, geralmente você manda pro assessor, é bom você entregar pro assessor do juiz. Não adianta muito você entregar no cartório, protocolar isso em cartório lá na secretaria. Vai virar rascunho. Vai virar rascunho, porque você tem que... Quem nomeia é o assessor. Eles têm a pastinha lá com os nomes lá. Tem expertise e tal. E por incrível que pareça, gente, a gente sabe que o juiz tem, não é a preferência, é a confiança em alguns profissionais, mas varia, cara. Varia. Tem Às vezes o profissional que ele tá confiante, lá, o cara tá atolado de coisa, não consegue fazer. Já é a abertura. E o profissional os profissionais que estão com ele, muitas vezes não consegue pegar, por exemplo, as AJG que aparecem em tudo quanto é lugar. Então esse já é o início. Muito provavelmente aqueles caras das antigas que já estão lá ali, já são de confiança, não vão aceitar mais essas pequenininhas. E é nessa aí que você tem que entrar e mostrar seu trabalho. Não aceitar, porque às vezes o cara tá aborratado. Já tá lotado. Aí que tá a abertura uma desapropriação, sei lá, Vale do Rio Doce, rompeu uma barra. Às vezes tá numa perícia que pra ele vai durar 3 meses pra ele fazer, aí surge 5 AJGs AJG de umas situações menores. Um complicado. É nessa daí que avaliação de uma casa e tal. É nessa oportunidade que tem que aproveitar. O pessoal tem muita mania de já ver a obra pronta, né? A gente tá aqui, já estamos aqui, já vou chegar... o cara do Instagram falou que é só tirar foto que eu vou ganhar um salário de 10 mil reais por mês como período. Vamos aprender a fazer Não, eu fico recebendo, assim, tem gente que realmente acha. Eu já você quer um emprego, extra, não sei o quê, o pessoal acha que seja perito judicial, você vai ganhar 10 mil por mês. É fácil. É assim mesmo que funciona. É super fácil ser nomeado, é uma coisa tranquila. Maravilhosa, né? Então, assim, no início eu gastei muita sola de sapato. Isso. Porta a porta, assessor, prazer e tal, sou engenheira, tá aqui meu currículo, né? Então, assim, óbvio que tem os e-mails. Justiça Federal, hoje, eu acho que a maior parte é e-mail. Tudo digital. Estadual agora também daqui se você for lá, você nem encontra alguém. O máximo que você vai encontrar gente do cartório, mas não... Mais porque os processos que estão físicos não conseguiram passar. E tem gente que não... Eu não sei se com você aconteceu assim, mas com a gente também. Depois que a gente começou a entrar na seara da perícia mesmo, judicial e tal, começou a vir os acessórios, que é as assistências judiciais. Sim. Você tem não embate, né, mas o confronto entre as partes e a pessoa observa que você fez realmente um trabalho de isonomia fundamentado, o advogado vai falar, porque você não você é perito, você não é exclusivo da justiça. Você é perito naquele processo você vai atuar como perito. Então, quando o cara fala assim, eu sou perito, eu falei, você está sendo nomeado direto? Não, não, então você está perito. Acabou ali, acabou. Acabou. Exatamente. Você tem que aproveitar, fazer um negócio. Então, começou o caminho inverso também é válido, né? Às vezes você até faz alguns trabalhos de assessoria, né, para advogados, da parte técnica, então sendo assistente técnico ali, e aí aquilo também pode vir chamar os olhos do juiz, do assessor que está naquele processo, que viu o seu parecer ali, né? E de repente também criar uma abertura. Além do escritório de advocacia, fala, esse cara que fez um trabalho de assistência ou contra mim, eu falei, mas... Nossa, a gente já cansou de ouvir de falar, não, você me fudeu naquele processo ali, mas isso é bom, eu quero você aqui comigo nessa situação aqui, entendeu? Ali é que mais ouvi isso, eu nunca fudi ninguém nos processos, não. Porque assim... Rapaz, eu não sou brava. Ela que é brava. Eu não sou brava, não, gente. Ela que vem com ranço. Não She-Hulk. She-Hulk é gente boa. Parece que série horrível, né? She-Hulk. Mas vai lá. Mas eu acho assim que a perícia é uma porta de entrada, mas é para você ganhar realmente esse nome, né? Você... Cara, você você já foi nomeado em algumas perícias, você tá ali naquele processo, então você faz um nome, você tem ali um respaldo, né? Aí, dentro desses processos, vão ter sempre advogados e partes, e são essas pessoas que vão te conhecer e vão te chamar para assistência técnica. Porque a gente sempre lá no escritório fala, perícia é bom, mas a galinha dos ovos de ouro que a gente é assistência técnica. Não, que é o que eu gosto. É muito bom, porque assim, você
pegar buscar fundamento para mostrar a sua tese. Sim. Muito e é exatamente, mais é defender a sua tese. E às vezes você pega um perito assim, que é muito, muito bom e você lê aquele laudo 350 vezes e fala, cara, onde é que eu vou achar uma brecha para eu conseguir enfiar minha tese aqui, né? Aí eu pego a legislação, parece até às vezes que eu quero ser advogado, falei, deveria ser. Pego a legislação, fico lá buscando alguma coisa, Código Tributário Municipal, fico procurando alguma coisa no Código de Obras, nas normas, tentando achar alguma coisa ali, eu fico o dia inteiro. Total. É massa. Não é perícia fácil. como assistência pericial, mas é um ramo, cara, muito legal mesmo. Muito legal. Então, assim, a assistência técnica eu falo que é a galinha dos ovos de ouro, mas para você chegar na assistência técnica, o fato de você já ter sido nomeado, estar perito em algumas até partes. mesmo para ver o você processual, ganha, né? O Código Civil, conhecer, porque, pô, é difícil, cara. O que as pessoas que vêm falar com a gente têm mais dificuldade é justamente, para começar nessa área, entender o rito processual. Eu fui nomeada, e agora? A pessoa não sabe o que fazer, como é que... botei o currículo, a pessoa foi nomeada e ela cai para trás. O que eu faço? Ela não sabe. Ela não... de lotos. Foi muito isso que tem motivado até essas mentorias. Mentoria mesmo, vamos falar mentoria. Ixi, cara. Então, tem um segredinho, tem um macetinho. Uma surpresinha. 2 para trás, 2 para frente, a meia lua tem. Não fiquem desesperados. Dá pra então, todo mundo realmente, saber tudo. Porque nós estamos lá na engenharia, bicho, nunca vi um... Nunca? Você nunca Engenharia, viu isso aí? Não. Você não tem familiaridade com o processo. O que é ser nomeado? O que é honorários? O que é? Aí a pessoa fala, eu sou obrigada a aceitar? Não sou? Aí fala assim, quesitos. Aí a assistente técnica precisa estar quesito. O que é quesitos? A pessoa e os prazos para tudo, e cumprir os prazos. E a forma de escrever também. A escrita é completamente diferente. Até quando você escreve um laudo, tanto de assistência técnica quanto de perito, você tem que escrever de uma forma, porque você tá ali no meio judicial. Então, às vezes, você tem que escrever de uma forma... Português. Engenheiro tem dificuldade com português. Eu tenho até hoje. A Lia é melhor do que eu, porque a Lia já tinha hábito de leitura. Eu, zero. Comecei a ler depois que meu filho nasceu. Sinceramente, não. Então, assim, mas mesmo essa assim, parte é legal também, porque às vezes você está tentando explicar uma coisa que é muito complexa, aí você não é que você foge, mas você tenta transformar o técnico em algo mais fácil para aquelas pessoas lerem, porque às vezes elas não são técnicas. A gente está falando de engenharia, mas para eles é direito. Todo mundo é advogado, é o juiz, e as partes que estão geralmente muito inflamadas. Então, elas vão ler aquilo ali e não vão entender nada. O juiz vai entender. Sim. Vai. Como assistente. Como assistente, ele vai. O assistente do departamento. Agora, os advogados, não. Os únicos que vão se entender é o perito e o assistente, né? Então, assim, como perito, eu acho que você tem que ter ainda mais uma linguagem, porque você está falando para o juiz. Sim. Então, assim, você tem que tentar transparecer. Eu fiz até alguns cursos já na área de direito para peritos. Sim, cursos, o IVAP São Paulo, eu estou fazendo esse curso. E algumas palestras e tal de juízes. Neto, né, que tá dando. Também. Tem alguns professores, né? Então, é justamente os advogados tentando mostrar como trazer isso para dentro de um laudo e tal. Aí eles falam, gente, figurinhas, setinha. Não tenta, às vezes a gente quer escrever um texto. Você quer escrever um texto. Você quer botar um texto, bonito, uma fórmula, não. Foto, seta, figura, circula. Aqui, circula. Aí bota e... Sabe o que eu tenho mania de fazer na legenda? Acho que até Léo já viu. Às vezes eu tem que botar 2 situações, uma seta vermelha e uma azul. Boto uma azul, uma vermelha na imagem, e na legenda eu pinto a seta vermelha, eu pinto de vermelho, e azul eu pinto de azul, para que a pessoa não confunda. A gente tem umas arquitetas do nosso lado que, ó... gente, o que seria da minha vida sem a Thaís fazendo isso para mim? Porque... Thaís é foda mesmo. Gente, ela bota de uma... Não, ela sabe fazer uma figurinha como ninguém. Ela sabe botar na imagem, cara. Fica muito bom. Os arquitetos, eles têm muito mais talento para isso. Essa visão. Eu aprendi muita coisa ali mostrando no laudo. E você falou um negócio de curso, mas na época, quando eu comecei a trabalhar com perícia, que também foi algum resquício dentro lá no escritório do Luciano, cara, não tinha curso. Não tinha. Os cursos são de agora. Um livro do Eli Lopes Meirelles, Direito da Construção Civil, Scania não, xerocado. E, cara, quando eu me vi bem assim, eu quero trabalhar com perícia, cara, eu comprei um monte de livro. Vários. Redação para laudo técnico do José Fique. Cara, peguei aquele livro, devorei. O livro técnico eu leio, tá, gente? É livro de historinha que eu não tenho muita paciência. Agora eu tenho. Mas, assim,
Porque não tinha parâmetro. Pô, o que eu vou fazer? Então, livro. E aprendendo na porrada. Esses livros, muitos vêm bem ilustrativos com modelo mesmo. Modelo de como escrever um laudo, modelo de uma petição. Modelo de uma petição, modelo de como pedir honorário, como informar seus honorários. Como desistir. Cara, eu acho que como pedir o alvará depois. Como pedir o alvará pra receber. Como pedir pra receber o alvará. Antecipação dos honorários. Também pra você fazer a mobilização. Às vezes tem que fazer ensaio. Eu acho coisas. que esses livros de 1970 são as mesmos modelos até hoje. Se você pegar tudo igual. Todo perito é a mesma coisa. É a melhor forma de pedir, todo juiz entende, então já tá não precisa inventar a roda. Manso pacificado. Não precisa escrever muito. Gente, é melhor ser enxuto. Mas o que os juízes, os assessores mais falam, enxuta, mas assim, você tem que exemplificar. A gente não vai entender. Você não adianta ficar aqui tentando mostrar tecnicamente o porquê. Não adianta. A conclusão é tentar, assim... trazer o mais sucinta, mas apontando realmente marcadores e o laudo em si da situação, 5 folhas, sei lá. Anexo. Toda a sua fundamentação. Anexo. Isso é importante também para responder os quesitos, né? De você não, às vezes para você não se enrolar tanto ali na resposta também dos quesitos. Então, mais sucinto, mais sequinho, mais objetivo, né? Tá, eu fazia no livro, mas agora tem a tal da mentoria. Agora como é que é a tal da mentoria? Então, vocês devem passar por isso também. Nós tivemos o privilégio de ter estagiado, de ter tido esse conhecimento com a área já durante a faculdade e tal. Então, a gente conseguiu trazer um pouco do conhecimento. Só que muita gente forma e depois quer credenciar, quer atuar como perito na área de avaliação. E fala, e agora? Eu não tenho, eu não consigo buscar... O que eu faço? O que eu faço? Porque realmente tem os cursos são importantes, os cursos dos IBAPs são importantes, a pós-graduação é importante, mas na prática ali, na hora que você vai pegar para fazer, trava, e eu imagino que eu também travaria nos primeiros laudos. Você tem um conhecimento geral, mas depois na prática você não... O que você vai usar como responder? Exatamente isso que a gente falou. E aí vocês abriram aí a caixa de Pandora da porque o que aconteceu? Muita gente perguntando. Veio a Thaís procurar. mesmo falava, gente, uma amiga minha formou comigo, tá me procurando. Muita gente procurando. E acabou que a gente falou, cara, então por que a gente não faz essa mentoria? Que nada mais é do que uma consultoria mesmo, a pessoa formou, fez os cursos, vai começar a atuar ali na prática. Pegou o primeiro serviço. Serviço ali. E é bom que essas mentorias sejam assim, a pessoa já tem dúvidas, né? Já tá ali, ela já traz essas dúvidas. Nós fizemos essa primeira mentoria na área de avaliações, que foi muito... tá sendo, né? A gente vai pro terceiro encontro agora. Terceiro encontro, são 5 no total. E... a gente vai rodar modelo tal, junto com a pessoa, fizemos uma pesquisa junto. Então, é pegar um beabá mesmo, fazer junto prática, ali, online mesmo, vocês mas assim, ensinam junto. Até dentro do software de avaliação, abre, quem tem, quem não tem, né, para acompanhar, mostra. Vai ensinar a entrar no site de pesquisa, procurar, ligar para corretor. Então, assim, é bem na prática mesmo, como se a gente estivesse com um estagiário ali. Sim. Não é demérito nenhum pro cara que tá pedindo ajuda. Tá pedindo ajuda. Gente, mas na verdade, as pessoas elas têm que tirar essa máscara de vou pedir ajuda. Não, gente, ninguém aprendeu nada do zero, todo mundo aprendeu trocando informação. Na verdade, eu acho que é até uma forma mais fácil, porque às vezes a pessoa tem vergonha ou não tem ninguém. Então ali ela vai ter o acesso a alguém que tá disposto a ensinar real. E assim, sem quaisquer tipo de medo de dar informação. Não, é para ensinar mesmo. Exato. É para dar toda a informação, como se eu tivesse... a prática é bem diferente da sala de aula, né? Nessa função. Então, a mentoria é diferente por causa disso. É diferente. Não é um curso de IBAP, de pós, não. Porque ali é uma prática, você apresentar a norma, você apresentar o conteúdo. Isso. A mentoria é a prática mesmo. É botar ali para pegar um laudo, vamos fazer junto. Sentar, ensinar... E essa primeira foi de avaliação e depois a gente já tá tentando emendar e estruturando para perícia mesmo, rito processual. Fui nomear todos os processos, ensinar a fazer aqueles trâmites processuais ali. E como é que faz para entrar em contato com vocês para isso? Rede social. Nós temos o Instagram da Dual, Dual Engenharia. Não. Tatá
Tá fazendo Gente, falta, tá? Olha, Posso olhar? dual. Pode olhar, Ai, pode olhar. gente. Não, pode olhar, porque às vezes o nosso também da porque empresa... o nome foge, o gente. nosso da empresa, às vezes eu nunca sei se tem um ponto, se não tem um ponto, Não se é tem. Porque tem direto. um ponto. É o dual.eng. Nós vamos deixar Ah, também na A gente É, vai vai deixar tá lá. também na descrição do vídeo também. Mas lá no Instagram tem um link na bio. É chique falar, né? Bota o Link na bio. Aí Pô, a entra em gente pode contato botar com um link você. também aí na nossa descrição aí, hein? Que tal? Podemos, um Podemos. linkzinho assim, ó. Um linkzinho. Clique aqui. Um linkzinho com um voucher, quem sabe. sabe, de um Um desconto. voucher aí Tem que pra falar uma com a próxima Tatá. mentoria. Será? Será Mas- que a gente Pô, vamos fazer essa consegue? parceria aí mesmo. Vamos. Vamos mostrar, porque assim, eu acho importante. A Lia já tinha falado pra gente fazer isso, a gente tá. Porque na verdade também tem essa questão de tempo, né, cara? Porque estruturar um negócio desse E é puxado. é foda. E E é- assim, a gente não tá tendo tempo. A gente tá tendo tempo pra caralho. Por que a gente tá gravando podcast? Não sei, eu tinha que estar. Não, eu falo assim, daqui a pouco meu marido vai separar, né? Porque eu chego em casa. Não, porque você trabalha o dia inteiro. Você chega em casa, você ou tem curso, ou tem reunião Ou de mentoria, ou congresso, ou tem mentoria, ou tem. Gente, é tanto curso, tanta coisa, que você não dá conta. Os extras ali não. É. Mas assim, é bom porque a gente evita justamente um ponto que a gente vai falar agora. Algumas gambiarras. É, exatamente. Na verdade, esse momento do Momento Engenharia de Quinta Categoria hoje é algumas gambiarras que foram feitas, algumas gambiarras que surgem durante as perícias ali pra tentar Algumas historinhas. iludir o perito, né? Algumas Ilusão histórias- de óstica. E muita história engraçada que já aconteceu, porque assim, É. as pessoas também acham que perícia é só avaliação, desapropriação, ou separou e avaliou o imóvel, ou então caiu um muro, ou né, teve algum Situações colapso extremas. de estrutura. Não, mas tem umas situações bem nada a ver que dá perícia também. Misa, começa aí, irmão. Aí eu já vou começar com, já vou Você- começar com as você- minhas já. Essa situação aí, esse aí, não sei se o pessoal tá dando pra problema é ver. o chinelo. Não é. Não, isso aí era o hall de entrada do apartamento. O que aconteceu? O condomínio entrou contra alguns moradores, porque alguns moradores estavam se apropriando da entradinha do hall, né? Que todo mundo sabe que é área comum da edificação, botando porta, sabe, mobiliando como se fosse a sala de estar deles. Teve gente que botava a porta até com senha. Foi assim, foi caótico. E foi assim, coisa de 60% desse condomínio fez isso, sabe? Decorando. E aí, nessa situação, a maior preocupação da questão do condomínio não era nem isso, assim, porque eles podiam averbaliar a área Sim. e cobrar mais de condomínio. A situação é porque eles estavam pegando a área de ventilação. Dá para vocês verem ali a janelinha ali em cima? Eles estavam fechando a janelinha, que era a área de ventilação, porque a ventilação só tinha essas entradas, e botando cortina, fechando mesmo, botando isso filme para ninguém ver do lado de fora, sei lá. Então foi uma situação muito engraçada e muito diferente Agora, que eu tive que fazer. tu imagina você, neófito, sem a mentoria da Dual, Como que resolve isso? chega bem assim. Que então, norma que fui você nomeado. olha para ver isso? É foda, bicho. Não é fácil. Não é fácil. Porque essa área, da avaliação, perícia, você acha assim que é uma coisinha aqui? Não, Formulazinha. cara, quando você vai fazer uma perícia, você vê que você puxa um pouquinho de cada coisa. Você tem que saber um pouquinho de cada norma, de cada coisa, e você tem Pra que poder buscar estruturar a para resposta. poder estruturar, não é Exatamente. um... Esse caso vai ser engraçado mesmo. Esse foi. Principalmente Deixa eu ver por causa se tem das mais. brigas. Pode deixar. Bora, Ah, não, esse caso aí foi muito legal, inclusive. Não é a constelação do Cruzeiro do Sul. Não, vou explicar. Esse caso foi muito legal, acho que foi uma das perícias mais legais assim que eu já fiz, porque aí já envolve muito a minha área mesmo de arquitetura. E esse caso foi de uma perícia numa cortina. Na primeira imagem, era uma cortina automatizada, uma cortina de marca, gente. Sabe, imagina a marca mais cara de cortina cortina. mais Não cara. vou falar nomes. Mas Mas cara Não com vou carro. falar nomes, mas é valor de um carro popular. Automatizado e tudo. E aí, antes do tempo de garantia do material, até do fabricante ali, começou a surgir esses furos. E aí foi essa questão para descobrir a origem desses furos, a causa desses furos era desgaste natural do material antes do tempo de garantia, ou foram furos provocados pela pessoa para poder conseguir ali uma cortina nova, porque a gente está falando do preço de um carro, gente, era coisa de mais de 40 mil. E aí a gente fez essa perícia e foi muito legal, porque quando eu fui ler o processo,
Cara, eu falei, gente, eu tenho que comprar uma lupa. Eu comecei a pesquisar mesmo. Falei, que materiais eu preciso pra fazer isso? Porque a gente tem os materiais. Fios, a gente tem os materiais ali dos usuais, né? E a gente foi adquirir o lupa e tal pra dar tempo. E aí a gente. Aí eu consegui constatar, né? Então, eu tive que ler manual de fabricação. Cara, olha o que cai. Minha cortina tá furada. Perícia vem de qualquer coisa. De tudo. Vem qualquer coisa. Então, você lendo manual de tecido, gente, foi isso. Manual e pra conseguir comprovar que o problema tava na malha, que só foi um desgaste. Fábrica, né? Só na fábrica. Não tinha como ir na fábrica. Eu tinha que fazer uma viagem era fora do Espírito Santo. Aí ia valer o currículo do cara falando alemão. Mas foi bem legal essa perícia, né? Não, clicando com o Hugo, Passa aí, vamos lá. Esse aí foi engraçado. Esses casos aí, contei esse daí. Gente, vocês estão vendo que a pessoa fez. Foi Qual inacreditável. Você lembra o que foi? Inacreditável isso aí. Eu acho que quem alugou, o inquilino, tinha feito e o proprietário estava querendo que tirasse e tal, porque apresentava um risco pro apartamento e tal. A gente foi analisar lá com o engenheiro eletricista. Gente, mas assim, você sabe que tá errado, mas você tem que provar. Mas ainda tem que provar os riscos. Sim. Que isso dá. Gente, pelo amor de Deus, a pessoa toma banho com um negócio todo de circuito elétrico ali, tem um transformador em cima da cabeça dele, os fios todos o transformador em cima da condensador ligado na báscula do banheiro. 110 para 220. Isso era que andar ou era térreo? Era casa? Era prédio sem elevador, era terceiro andar. Nossa Senhora. Então, ou seja, nem o condomínio estava sabendo que isso estava instalado. No condomínio não sabia. Olha isso. Aí o condomínio não autoriza botar a mão francesa pro lado de fora. Sim. Acontece um negócio desse aí. Parabéns, Zé. Ó. E o cara que instalou esse daí é o Zé. Isso aí é aquele que você pega a norma e vai falando todas as inconsistências, né? Isso tá errado, isso tá errado. Olha a perícia que cai, velho. É isso que cai também, não é só coisa simplesinha, não. Qual é a próxima aí? Esse daí. Era o que? Era avaliação. Rapaz, era pra contar como banheiro? Acho que era pra contar como cozinha, né? A pessoa enfeitou ali mais ou menos. Isso já aconteceu numa perícia com a gente. Você lembra disso também? Rapaz, essa foi top. Tipo assim, não tem foto não dessa. Não tem foto. Foi muito tempo. Cara, era um litígio de... Só acontece isso quando é litígio de terra. E no interior? No interior. Essas merdas só no interior. Qual que era o cara queria provar que ele estava lá naquela terra, porque era uma jazida de minério, de granito. Né? Granito, eu acho. E o cara queria provar o poceiro que ele morava lá desde 1900 e bolinha. Aí, o que o cidadão fez, velho? Ele chegou numa casa de ferramenta que tinha no terreno, que era apoio do... A barraca de ferramenta ali. Uma parte era de alvenaria, mas outra parte era de madeira. Né? Você via que era um apoio. Ele chegou... Ele saiu enfeitando a casa toda. Né, a estrutura toda. De Natal, tirou foto... Enfeitou a cozinha, botou pano de prato. Tirou foto como se fosse antiga. Pra dizer que ele morava ali. Ali era uma casa, que era uma casa de ferramenta. Aí eu cheguei pro cara e eu falei, nossa, que interessante, hein? Esse guarda-roupa seu é todo de alvenaria, né? Não importa, não tinha aí o que ele mandou? Móveis, né? Um conceito que eu vi e... Pô, não era, cara. Aquilo dali era pro cara pendurar o uniforme. E a cozinha tinha água? Não tinha nada. Não você vai abrir a torneira e... Nada, aí tinha um banheirinho só de apoio que nem tinha chuveiro. Era um banheiro do apoio. Cara, foi muito só que aí ele comédia, foi né? e colocou uma prateleira e colocou shampoo, não sei o que. Eu fiquei, tá, mas cadê o chuveiro? Não tinha chuveiro. Tipo assim, ele ornamentou pra que servisse ali nossa. Fez uma hortinha. Aí ele falou pra gente, não, mas eu tenho uma horta que eu cuido aqui, levou a gente pra trás do barraco. Cara, não era uma horta, filho. Era uma parada meio abandonada que ele cercou de qualquer jeito. Parece assim que a pessoa sabe, foi avisado que vai ter perícia. Vai ter isso e ele... daqui a tantos dias. Aí ele foi lá e arrumou E hoje em tudo. dia, nesses casos, o Google Earth com imagem retroativa, sim. Mas, então, você vê claramente. Mas dentro não... Mas o cara quis falar que era casa. Gente, foi um negócio muito louco. Esse aí, na verdade, foi um litígio não, mas um caso que o vizinho lá, isso aí era só uma área de poço, né, de circulação, porque para janelas.
O cara vai e me bota uma pia, faz tirou a área de serviço dentro da casa, botou lá, só que não tem nenhum tipo de impermeabilização para dentro das outras casas. Aquilo ali, a água... Gente, mas vai tanta água pro vizinho. Então a pessoa vai fazendo de qualquer jeito, improvisado, e não pensa nas chama o Zé e dá nessas coisas. O negócio tudo exposto, olha só. Trouxe para botar... JG, não foi? Aí vem esse fio aí, sabe lá, totalmente exposto, olha. Nossa, tem umas coisas de aranha aí. Qual o próximo aí, Nisa? Vamos Mas ver. só acontece essas doideiras. Esse daí também. Não, isso daí você tirou da internet. Não é possível. Não, ela mandou as fotos, a escada A ali. escada ali, ó. Não, isso aí eu fui. Isso aí foi Não, o cara tava construindo a casa, só que o comprador já ia botar na justiça, porque quando eu cheguei, isso aí resumo mais ou menos. Mas todas as lajotas tinham buraco. Não tinha uma lajota inteira quase na casa. Se você tem uma outra foto, até que você olha, eu tirei assim. Não, mas as lajotas tudo quebrado. Você olhava de fora, você só viu o sol. Assim, a claridade era a claridade, assim, eu falei, Jesus, não tem uma lajota inteira, não. Parece que o construtor. Vai falar que era sustentabilidade. Otávio. O construtor, eu acho que ele foi na promoção lá, pegou os restos. As quebradinhas. E foi construir, porque, gente, tinha Jesus tanta... amado. Assim, o concreto totalmente magro. Se você olhar ali, o traço Poroso. no cantinho poroso, É. assim, você vê mas mais essa daí é brita. maneira de fazer, pô. Não, aí eu fui ver a qualidade da construção, mas, gente, não tinha condição, não. Meu Essa Deus. escada- Mas aí provavelmente já tava tudo fora de esquadro. Tudo né? fora de esquadro, É. totalmente. Tudo, Nossa as vigas Senhora. mais tortas uma que a outra. Lembrei de outra. Eu lembrei de uma que também eu tava falando. Eu acho que é a mesma do negócio Do da quê? marcação da... Não. Cara, Que marcação? Não. teve uma que também, volto a falar, negócio de disputa de terreno. Em 1983, os caras fizeram uma separação de terreno lá. Mesma coisa, jazira e tal. Chegou... Como Da árvore. É. Lembrei. Caralho, os caras desenharam... Não, sem sacanagem. Mano. Os caras desenharam na mão como é que ia ficar o terreno. Aí falou, aqui é a entrada para a estrada não sei o quê, aqui a entrada não sei o quê, aqui copa de árvore. É. 83. Foi assim que eles dividiram o terreno. Era um croquis muito mal feito, sem escala, sem nada, sem medição de nada. Entraram E pro o processo que seletivo. dividia era uma árvore. Cadê Em a árvore? 83. Aí agora Cadê teve a a árvore, briga. velho? Porque você tá invadindo meu terreno, você tá invadindo Cadê outro. a E cadê a Não árvore? tem árvore. Não tem árvore. Aí é... A culpa é dos dois, né? Quem mandou os dois Não, mas aceitar. o negócio, a pressão da... Aí é que tá. A pressão era... Você tem que achar como que é o... a área do cara aí. Qual era a área do... define a área de cada um. Eu vou ser aí. vidente, eu tenho Não, que... nós arrumamos uma fundamentação. É. Nós pegamos o croquis e A gente tentamos fez por colocar. escala gráfica na escala, ali, do né? Tentamos desenho, fazer, o ó, formato do desenho aí que eles quando- tinham feito de cada um. É, aí quando botamos, o ponto de discórdia era justamente o ponto da árvore. É. E não batia em nenhum dos dois pontos que o pessoal queria. É. Aí. Ninguém Foi? tinha razão. Ninguém tinha tinha razão. razão. Aí chega quase naquele extremo de. Como é que fala? Quando não consegue se. Não, foi frutífera a pegada. Infrutífera. frutífera. Isso, tava tentando lembrar o nome. Não, Infrutífera. Aí Não, eles não que se logrou. resolvam Não, agora. eles Porque ué. agora- pediram outra. Pediram outra, Acho mas que não tinha. pediram umas duas perícias Não depois tinha negativo. dessa. Falaram, tem um negativo da foto. A foto da copa da árvore. A foi- gente recebeu só os gastos, porque a gente foi topografia com drone, fizemos todo o mapeamento da área e tal. E O problema é que às vezes você tem que responder... porque a perícia tem que achar uma solução. Não, Gente, mas às vezes não tem. não tem, exatamente. E você vai forçar a resposta Você tem que só falar pro só juiz. pra receber a É, perícia. o juiz Cara, ele não quer uma dá. resposta, mas não quer dizer que ele quer que você decida por ele, não. É. Não. Você pode chegar, porque ele é que vai ter a decisão na cabeça dele. Ele poderia simplesmente chegar lá, vamos dividir no meio. Esquecer sua perícia. Pode ser a solução. Ele quer saber, ó, tecnicamente eu tenho que comprovar isso, a gente chegou, a o juiz primeira, não tem. a primeira coisa que ele recorre, né? É. Tecnicamente, como é que funciona? Se É. deu infrutífera, e cabe a você escrever no laudo, inclusive, Um né? puxou pro lado de cá, outro puxou pro lado de lá. O único documento que todo mundo assinou é esse aqui. É não esse tem escala, não daqui, tem nada. é. Ele fala numa copa de árvore que não existe mais. Exatamente. Fazer o Gente, não divida Então, terreno assim, com gente, árvore. não, Árvores morrem. não sente também que isso é o fim Isso é do Deus, mundo. né? Exato, né? Não, Exatamente. porque, inclusive, uma coisa que mais pega, que eu tive uma dificuldade, que quando eu era perita, que vinha aquelas primeiras manifestações dos assistentes técnicos quase me esculachando, assim, pra cada criticar. Gente, Aí é o eu trabalho falo- deles também. Não é pro pessoal. Eu quase abri um buraco e me enfiava É, dentro e me achava a pior chora. pessoa do mundo. Depois, Não, e esclarecimento em audiência? Putz.
Já foi em esclarecimento? Não. Nossa, eu já fui. Já fui numas 3 e... Tremedeira. Nossa, de você sair de lá quase chorando, porque o advogado te arregaça. É o papel dele. Te arregaça, assim, de você estar quase Ele olhando marca a pro juiz pressão pra pedindo você desculpa. cair na contradição. Exato, Porque entendeu? os advogados, eles se matam e depois estão tomando uma cerveja. Lógico. Os engenheiros têm isso. Ah, você bateu Te no odeio. meu lado, eu te odeio. Não, gente. Existe, né, essa frase, Essa você coisa- bater no meu lado... Os advogados se batem o tempo É. inteiro aí, tá tudo certo. Não, gente, Então, assim, é o papel ali do, né, querendo ou não. Não Tem se mais deixa... fotinha, Misa? Ou já- Tem mais, ó. um? gente, É uma fachada. é uma Gente, fachada que isso? de muito antiga, esse Sim. prédio, centro de Vitória. Aí não tem menor preparação, tinha pra de janela. Se você ver, Sim, tem tem um um lugar pra de buraquinho janela. ali. Aí as pessoas. O objeto da perícia era o que? Era... Não, risco, né? Tipo, Ah. inspeção. Aí o risco do Nossa, cara o cara que. fez aí uma a pessoa até plataforma que ali em cima. foi humilde e botou uma gaiolinha aqui. Foi o Aí o outro lá me veio uma plataforma com as 8 caixas de ar-condicionado, de Nossa condensadoras. Senhora. Vai lançar o foguete Gente, do olha Elon o Musk. perigo. E é o último É. andar. Olha o perigo. Isso aí deve ser o Não 20º só de andar. carga na estrutura, mas também de instalação elétrica, porque ele deve ter tacado o Sobrecarga, transformador, né? sobrecarga, tudo. Ah, isso E dá é justamente perícia a também. perícia. É provar por que que tá... A pergunta deve ter sido... É perigoso? Não. Exatamente. Assim, não adianta você chegar na sua perícia e falar, realmente tá errado. Não, tá errado por causa É. de fundamental, porque tá errado, É. gente. Vocês têm que fundamentar, mas... A que eu lembrei gente. é mais ou menos parecido com isso, assim, sabe que tá errado, só que aí pede a perícia porque precisa fundamentar, de uma fundamentação pra dizer que tá errado. Foi um casal que separou e eles tinham um prédiozinho de kitnets, assim, de 3 andares, e eles moravam na cobertura, então separaram, e aí a esposa ficou com um apartamento no térreo, foi morar nesse apartamento. E aí o cara ali, com raiva e tudo, ele cortou a ligação de água dela, que vinha da caixa d'água. E ela ficou sem água. E aí, o que ela fez? Ela teve que instalar. E aí, ele também não deixava ela instalar uma caixa d'água no telhado, porque ele falava, a cobertura é minha, Aham. o telhado é meu, você não vai instalar aqui. Gente, ela tinha uma caixa d'água dentro de casa e na cozinha. Eu não tenho mais foto disso, também é muito antigo. Ela fez uma estrutura, botou uma caixinha d'água Uma na lajinha cozinha. no meio da Isso. lajezinha. E outra no banheiro, que também não comportava. Então, você abria a torneira da pia dela, não gotejava água. Gotejava, não tinha pressão nenhuma. E aí, eu cheguei lá e falei, gente, óbvio que isso aqui não dá pra fazer. Mas aí tinha que fundamentar e transformar aquilo num laudo técnico pro juiz poder decidir. Não, e o pior é que você vira perito, você vira quase um psicólogo, né? Sim. É, Porque o que você vai chegar lá, você vai escutar os dois brigar e um brigar, não sei o que, você assim... e fazer cara de paisagem. Às vezes tem muito tempo que aqueles dois não se encontravam Nossa, lá e briga de aí a família. família vai se encontrar naquele momento e você fica lá no meio daquela Outro história ponto toda. pra ensinar na mentoria também, gente, não se assusta. É briga de família, separa a Cara, briga, eu já separei psicólogo. briga, já separei Tem briga. casos Já. graves que às vezes você Separei tem que ir briga. com força policial, de Eu não tive- apoio. na briga eu falei, ó, se vocês continuarem, eu volto aqui com a polícia. Eu falei. Às vezes, Eu vou lá e se no juiz impor, e volto saber com a se polícia. impor, né? Porque Ter o porte de esse perito. negócio, assim, é foda, né? A animosidade tá ali. E quando as partes de auxílio não conseguem nem controlar o cliente, fica difícil, né? É. E, cara, a série do tapa. Eu falei, olha só, se continuar... Ó, vocês têm que ser corajosos. Vocês estão ali Esse porte representando o também. juiz, tá? Exatamente. É. Vocês estão Você com fala, olha só, força o de... negócio é o seguinte, se continuar, eu encerro por aqui e volto com a polícia. Exato. Então, a gente tem essa prerrogativa. Você tá Por exemplo, tremendo por dentro daquele tá. troço, lá, alguém saca uma arma. Assim, cara, chegou lá, teve algum problema, pede escolta É. policial, pede alguma coisa, ou se não... Sim. estão recusando dar o documento, estão escondendo, vai É. lá e pede para intimar, vai Isso, tem mandar. todo o Eu mecanismo. já Não, tem fui em todo o uma de mecanismo. avaliação, inclusive, que aí avaliação também por conta de separação, e aí teve questão de agressão física e tudo. Eles se agrediram até dentro do próprio cartório, do fórum ali no dia. E aí, quando eu fui fazer a perícia, eu já sabia que ia ter escolta, porque já tava, o juiz já tinha. Já tinha E falado, aí eu vai. falei, caraca, eu já vou com a escolta policial, o bicho tá pegando, você já vai Já. assim, né? Eu fiz uma que a mulher ela tinha o BO, né, que tinha Aham. a proteção, a medida Ah, protetiva. Então era isso. Aí, tipo isso. aí não deixou fazer a perícia, porque o cara que E ela acompanhava tá não amparada deixou. pela lei. Então, Sim, Aí exato. não deixou de jeito nenhum entrar no É. apartamento. eu lembrei de uma que eu saí corrido. Cara, era desapropriação. Não era desapropriação, era tomada. De Tomada de posse. Chegamos na frente da fazenda do cara. Vocês vieram fazer o que aqui? Não, viemos fazer aqui a perícia. Ah, sobre o quê? Não, então a tomada, dívida ativa, nem lembro o que era. Eu estava de estagiário. Cara, então tá, deixa eu falar um negócio com vocês, ó.
no rumo que vocês chegaram, vocês voltam. Eu vou pra casa. Vocês voltam. Porque se eu voltar e você estiver aqui... Nossa senhora. Perfeitamente. Tá ótimo, Voltamos tchau. pro fórum. Você só assina aqui pra mim que eu não, tive não precisa aqui. assinar, não. Voltamos, polícia. Aí com a polícia deixa eu entrar. Mas, meu irmão, você tá doido. O rural tem uma... Cara, Tem umas o coisas rural, assim, o né? pessoal lá não tem lei, não. Não, e o rural, às vezes, os caras tiver chegar, aí já solta os 300 cachorros que eles têm, né? E não prende nenhum. Então aí você já desce do carro com, né, tremendo aqui, né? Tem mais aí, Misa? Ah, não, esse foi um caso muito legal também, essa perícia aí. Legal não, irmão. Foi. Não, olha só, vou explicar, calma. Durante a fundação, a construtora descobriu que o prédio vizinho, isso também é interior, tá, gente? Então também não tinha muita é prédio antigo, não tinha muita nada, questão de projeto, documentação e tal. Descobriu que 5 sapatas do prédio invadiam o terreno. Só que aí, por conta disso, eles iam ter que cortar sapata, fazer reforço estrutural, porque essas sapatas tinham que sair, porque senão iam implicar na questão das vagas. E aí eles não iam conseguir aprovar o projeto, porque tinha quantidade de vaga mínima. Readequar todo o projeto e tal. desse. E aí a construtora... Aí ficou aquele litígio, porque os proprietários do prédio falaram, não é problema Não tem meu. nada a ver com isso aí, tá muito antes de Não você, é problema filho. meu, você se vira aí, porque a construtora, na verdade, ela ia fazer o reforço, só que ela queria o que ela fosse gastar a mais para fazer esse reforço da viga para eles, entendeu? E aí foi uma perícia bem legal também de apurar, e foi bem documental, porque quando chegou a época da perícia, né, como a gente sabe que demora demais, o subsolo, a garagem já estava pronta, então eles documentaram tudo por foto, né, fizeram o projeto. Esse que é o problema, porque às tem vezes a prazo, perícia né? demora tanto que o negócio já aconteceu, já foi, tá E lá. a obra filho tem já prazo para nasceu, entregar, você né? tem prazo para entregar a obra pros clientes e tudo. E aí esse também foi muito legal de fazer. Eu lembrei desse ontem. E eu falei, ai, gente, tem que colocar isso também. Teve um de invasão aérea, você lembra? Invasão aérea. É, tipo assim, tinham... Eu vou lembrar mais ou menos, tá, gente? Tinha uma casa, construíram um prédio. A projeção da varanda do prédio Ah, invadiu o limite do terreno do cara. Porra, bicho. Imagina, Não, eu já tô aqui. Topógrafos. Ô, engenheiro, pelo Gente, amor mas de essas Deus. coisas aconteciam muito antigamente, coisa antiga. Não, mas Hoje esse é era difícil novo, o prédio acontecer. era novo. Esse Era novo? era novo. Foi erro mesmo de locação. Ah, meu Locação Deus. da obra. né? Porque assim, a casa do cara tava lá. Só que na hora de colocar o projeto de arquitetura na topografia, chegaram um pouquinho pra cá. Ah, fizeram um deixa os varandas- ajustinho. Ali no desenho vale tudo, né? Quando você chega Desenho na... aceita tudo, gente. Aí Ai, a gente Deus. vai com topografia justamente provar. Aí você tem a prova cabal, que realmente está invadindo, mas aí você tem que fundamentar. Isso. Aí É, você é bom, cara. é. Leva um topógrafo, né? Mostra uma topografia. Você não faz tudo sozinho, não, Não cara. faz, não. E é isso. E outra coisa, não diagnostica alguma situação, uma perícia, por foto só, cara. Falta Não. auxilia, você tem que fundamentar com alguma coisa. É. Essa eu lembrei, eu podia ter botado a foto aí. Ah, essa daí é da caixa d'água da mulher, ó. Eu tinha foto. Coloquei, eu esqueci. ali Ela fez Ali, uma laje. eu tinha só essa foto antiga que eu achei. Ela fez tá vendo? Umas bigotazinhas e colocou uma caixinha d'água. Situação, Esse né? daí era pra cozinha. Aí tinha uma outra no banheiro, que foi a foto que Era eu não quase achei. uma caixa d'água com a mangueira direto, Ah, né? gente, pra quê, né? Podia deixar a caixa d'água no chão e pegar no balde, porque não dava pressão. Isso. Agora eu fiquei zoando aqui das AJG, né, só por semântica e tal, mas, cara, são as piores de resolver, porque são pessoas São. geralmente, São assim... mais que- humildes, assim. E até que a situação poderia ser resolvida numa conversa, Uma conversa. e acaba indo via defensoria pública, enfim, o que for, É. acaba levando uma situação, pô, tinha um que os caras estavam brigando do porquê que o medidor de energia de água tava para fora. Ah, você botou no meu muro, É, não no um seu. negócio assim, é. então, É assim, umas coisas, E né? acaba virando um desgaste entre vizinhos ou pessoas que Que às vezes aí dá pra você fazer na chega lá, conciliação ali, né? Resolver. assim, a gente está falando no nosso lado de imagina exatamente os conciliadores, advogado, para tentar. Pô, a gente tá chegando lá porque os caras não querem se falar mais. É, E às vezes são parentes, então assim, é um negócio, essa Nossa. situação aí, É. doideira. caramba. Ah, essa daí a gente colocou em sua homenagem, pra você contar o... Porque você acha que perito é só ar-condicionado, glamour, vai lá no fórum, lindo, Unha maravilhoso. pintada. Unha pintada. né? É ruim aqui, ó. Gente. Você foi onde, Camila? Conta pra gente. Sorte com a agrônomo. Tem muita experiência pra tirar. Tirar o carro. Cara, da- mas é porque assim, você vai entrando dentro do interior, até ao redor ali não tem pavimentação.
E nesse dia a estrada tava normal, não tava chovendo nem nada. Só que embaixo do solo, da graminha, era terra totalmente Tava úmida, assim, cara. Barro, né? Totalmente barro, não tinha atrito nenhum na roda. Aquilo acelerar e cadê que tira o Ficou carro? igual o peão da casa. Gente. Aí tá vendo? Aí acha- O honorário não Se cobra eu- essa não porra. cobra essa parte. Cara, aí a pessoa chega, nossa, você cobrou caro, mal sabe um perrengue que às vezes a gente exato. passa. Porque Ou às vezes você bota um honorário barato achando que a coisa é vai ser simples, acontecer a situação Aí dessa. você sai daqui de Vitória, vai lá no. Acho que isso foi Ecoporanga. Vai lá em Ecoporanga pra Os meninos ficar já. tá lá entolado lá. Pensa, gente. A roupa era barro puro, gente, daquilo pra tirar. Não, se eu já sei que eu vou encontrar isso, eu não ligo. O problema é você não Mas saber. foi de Chegar na surpresa. surpresinha aí, Porque é. assim, você tá indo, você não conhece o local totalmente. Isso Por é um mais que você problema. veja no Google, pesquisa É, ali. cara, é. o Google não te dá uma noção, mas você não tem. Você não sabe exatamente o que você vai encontrar. Você pega, tá ali um lugar, uma estradinha boa e tal, do nada você entra numa área que a terra é totalmente. Cara, e quando tem Barro. aquela situação assim. Por isso que é bom ler e fazer os resumos. Tá vendo? Você chega, faz a perícia, o que for, diz pra pessoa que falou, esqueci de tirar foto, eu esqueci de ver tal coisa. É. Não precisa explicar isso no processo. Pra É. voltar, cara. Então, nunca passei por isso. Todo mundo já vai ouvir. Pior que Cara, você só aprende depois, depois que que toma você, surra, você né? toma surra. E aí não o esclarecimento adianta. vai vir exatamente em cima daquilo, Daquilo que que você você esqueceu. deixou pra trás. Porque o advogado tá ali exatamente isso. E aí você faz, que você volta. Cara, pega os quesitos, imprime e leva. Exatamente. Leva os quesitos, porque assim, o que vai nortear a perícia é o quesito. Às vezes você lê num processo não viu, mas É. na quesitação que você... Uma eu coisa sempre legal levo, que a gente faz é, além de levar impressa, a gente repassa as perguntas com eles. Isso. Porque E a às gente vezes grava. ali A eles gente já pede permissão vão. pra gravar. Faz uma Eles já ata. vão meio que É. respondendo algumas coisas pra depois você ver o que eles falaram, o que não falaram. Porque às vezes é filho de um, terra de outro, filho do Aliás, outro, é uma confunde pergunta que o tudo. pessoal até faz. Você pode gravar? Pode sim, cara. Você como perito, você pode. Tem que pedir Mas permissão, você tem que fala com É, eles. eles você têm vai que gravar. saber que Tem. está sendo gravado. Tem, que porque aquilo dali vai depois ser se auxiliar, solicitarem, eles podem O pedir a áudio vai mídia, tá lá, né? No a gente processo. deixa, é. Isso. Mas assim, é justamente para isso, porque para não você aí você leu o quesito, nem Ou às vezes você tá Você nem mensurou rodando, que tava um tá naquilo. mostrando aqui, outro tá mostrando lá, não dá tempo de você anotar e tal. tem Então, uma perguntinha que você precisava de um ensaio. Aí você olhou, lembrou ali, ó, depois a gente vai ter que voltar para fazer o ensaio. Você já tá na perícia, você pode falar, sim, sim. entendeu? Isso Não também, tem a perícia, ela é um momento de perícia, digamos ali. Não é a perícia, não é aquela só primeira, única aquilo. diligência que você fez, não. Você precisar voltar 3, 4 vezes pra ver, você volta Tem 3, coisa 4 que, vezes. infelizmente, eu só vou saber que tem Lá que na ter hora. topografia na hora, por exemplo. É. Sim. Tem coisa que eu acho que vai ali, com uma trena eu vou receber, ou ali vai dar, mas eu falo, cara, isso chegar aqui lá não dá. tem que Voltar. ser topografia. Sim. Aí você tem que voltar. não tem. Exatamente. Esse caso, por exemplo, a gente foi com a topografia, o outro, mas não tinha árvore. Tinha que ter uma máquina do tempo. Esse daí Isso da ainda não árvore tem. foi, esse da Isso aí árvore. não tem. Falta ainda A o Elon bola de Musk cristal, fazer. infelizmente. Falhou. Esse daí foi difícil. Tem mais aí? Esse daí foi o último. Não, acho que acabou, né, Acho que Misael? Acabou. Acabamos. Gostou, Misa, do assunto? Vai virar perito? Vai não. Vai não. Muito difícil, você acha? Muita pica, né, bicho? Pelo amor de Deus. Mas, É cara, muito problema. Mas o pior é o que eu mais gosto de fazer. Eu gosto de isso casos daí, assim também. problema de patologia. Cara, isso é... Posso falar que eu nunca sei o que vai acontecer amanhã. É. Isso é um problema, mas também é o que eu gosto, porque eu nunca gostei de rotina. Sim. Aquela Isso. questão de ter rotina, pra mim, sempre foi problemático. Então, assim, nunca nem pensei Você em nunca ser sabe pra onde você funcionário. vai. Quem que você vai encontrar? Aí você chega lá, é umas situações cabulosas assim. Amanhã você acha que você vai estar aqui, vai ligar algum advogado, algum cliente falando, cara, caiu um trem aqui na minha cabeça, eu preciso que você venha aqui agora. Como é que é? Mas é aleatório. Não, caiu um trem mesmo na casa. O trilho do trem descarrilhou. Não, gente, eu falo com esses nomes, mas Não, mas pode ser. Não, mas pode acontecer. Isso caiu o teto na minha cabeça, você precisa vir aqui agora. Ou então coisas novas, né? Tipo, não do nada, pera, eu preciso agora buscar tudo sobre tal material pra saber por que tá dando errado. Porque, igual o caso da cortina, né? Eu tive que passar umas semanas lendo manuais e coisas de malha, tecido, pra entender como Pesquisando funcionava. artigo técnico, Então, assim, massa. cada dia é um dia, cada perícia é uma perícia, nunca é Sim. a mesma coisa ali. Então, isso que me prende, sabe? Que eu acho muito, muito legal. Cada dia eu tô num lugar, rodando aí esse Brasil afora. A gente podia fazer uma live no Instagram, nós 4,
E contando esses casos, vamos fazer? Tem caso pra contar. Porque tem bastante caso. Tem muito. Mas é bem legal isso da mentoria de vocês. Deixa de novo as redes sociais. Pode pegar o celular, ou gravou. Não, dual, D-U-A-L, .eng. G mudo, de engenharia. Vai estar na descrição também. Gravei. As meninas dando mentoria aí. Vai abrir agora, né, uma nova turma para parte de processos. Em breve a Processo, gente... depois trâmites aí vai judiciais ali. abrir mais turmas. Aí de acordo com a demanda a gente vai abrindo, Sim, vai a repete de avaliação divulgando. também, que a avaliação também é bacana. A gente quer fazer também, mas ainda tá difícil. A gente, Na verdade, a gente não fala nem o nome da nossa empresa, que o nome não pode falar na nossa empresa. a gente nunca falou o nome Nunca da falou empresa o aqui nome no da nossa podcast. Na verdade, vocês fazem propaganda pros outros de É. vocês. É, São como é que é? projetos diferentes. É igual É. igual Valdemar, né? O não se pode falar. É mistério. Deixa as pessoas São descobrirem. projetos diferentes, né? Mas Mas essa ideia do podcast é muito legal, né? Vocês estão de parabéns aí, tá muito bacana. Tem assistido. Camilex. Eu chamo ela de Camilex. Camilex. Ou Cami. Camilex, ó, obrigado, cara, mais uma vez. Demorou, mas a gente vai ter mais vezes Saiu. aqui, cara, porque a gente é parceiro, né, cara? Sim. O escritório que a gente não fala o nome e a Dual E o Dual são parceiros. são parceiros, a gente sempre faz algumas coisas juntos, a gente tem várias ideias aí pra conversar. E o importante é isso, estamos na mesma área, no mesmo segmento, no estado de ninguém é inimigo de ninguém aqui não, cara. Não, A exatamente. gente troca E justamente ideia. isso, a gente é parceiro justamente isso, de trocar ideia, de Trocar ligar ideia. e falar, cara, tô com esse problema, que você tem aí, que você pode me ajudar. E é isso, e troca muita coisa, informação. Menos a Thaís, que mora em Veneza. Thaís é não, estrangeira. Thaís não consegue. Mas super acessível também. Nossa, Thaís? Conseguiu Coitada. falar com a Thaís hoje? Não. Ela é disponível sim. Mas é meio complicado pra ela vir pra Vitória. Não, mas nós vamos dar um jeito. A gente vai dar um jeito. Já falei, a gente vai. O Misal já topou. Misal vai lá. A gente vai pra lá gravar Vai lá. Castelo, Vai lá. gravar em Castelo. A gente tem que tirar foto pra atualizar o Instagram da Dual. A gente não consegue tirar essas fotos, gente. Vai fazer uma montagem, Vai vocês fazer uma duas, montagem. né? Bom, então tá, ó. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a vocês. Vamos deixar aqui as redes sociais aqui pra vocês. Nós vamos ver aquela questão do voucherzinho. Do pô. voucherzinho que vai, ó, clica aqui A gente depois. vai conseguir Vamos um voucher conversar, vamos bacana, Eu acho melhor tá? a gente sortear. Vamos Vamos sortear? sortear. Vamos Vamos fazer sortear uma live no Insta, né? E sortear? sorteio. E sortear. É uma Gostei. boa, uma Fazer aquele boa. negócio, marque 3 amigos e não sei Isso. o que, para lá. Isso, uma isso. boa, uma Vai boa. ser isso aí, vai ser a Isso, ideia. gostei. A gente vai fazer um sorteio, vamos programar aí um sorteio de um voucher da mentoria das meninas. Muito legal, muita informação para compartilhar. Quem tá querendo empreender nessa área aí vai ter muito para aprender. Isso aí. E é isso, né? Segue nas redes sociais, curte, compartilha, fala com o amiguinho, marca a mamãe. Tá lá vendo a Copa do Mundo, lá naquele jogo chato, bota o áudio pra ouvir. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo. Obrigada Valeu, a até o vocês. próximo Engenharia de Quinta. Tchau! Tchau, galera. Tchau. Acabou, Misael. Chega.